Olá, como fantástico, eu sou a Jaque, sou escritora e artista, e hoje eu vim fazer a resenha desse livro aqui, que se chama Ameaça do Fantástico, que é do autor Davi Roas, e ele faz aqui que ele chama de aproximações teóricas, né, sobre a literatura fantástica, mais especificamente o realismo maravilhoso, né. Esse livro ele é da editora Unesp, e ele reúne aqui alguns artigos do autor que falam sobre o tema aí de literatura fantástica. E eu não vou me esmiuçar demais o livro como eu estava fazendo com os outros, porque ele é um livro muito fácil de ler. Ele é mais fácil do que os outros que eu estava lendo anteriormente. É, eu vou só falar sobre alguns pontos que ele listou, que ele abordou ali no texto, o primeiro deles seria a diferença entre o fantástico maravilhoso, aliás, entre o realismo maravilhoso e a literatura fantástica, que é uma coisa que eu ainda tinha alguma dúvida para separar o que era o que. E ele fala assim que no caso do realismo maravilhoso, são aquelas histórias fantásticas que terminam com um final feliz, que seriam ali os contos de fadas, por exemplo, né? Que tem toda aquela coisa de você sair do mundo real, do universo comum, você entrar ali no universo fantástico, com maravilhas, com o sobrenatural, e depois tem um desfecho ali que é, no caso, o herói conseguindo aquele elixir, aquela recompensa, ele conseguir salvar ali a mocinha, ou ele consegue atingir o objetivo dele e ele tem um final feliz, infelizes para sempre, ou um desfecho ali favorável para ele. No caso da literatura fantástica, de acordo com o autor ali, ele vai falar que tem essa coisa de você sair da universo comum aqui do mundo real, entrar num universo fantástico com características ali maravilhosas, com o sobrenatural. Só que esse entrar no sobrenatural, ele é um entrar com muita dúvida. No maravilhoso, a característica do maravilhoso, que é o que fala o autor Todorov, eita, o autor Todorov, eu acho, esqueci, que o autor lá da Introdução à Literatura Fantástica vai falar, o maravilhoso é aquele que se aceita, o sobrenatural que é aceito sem nenhum questionamento, enquanto que o fantástico é aquele sobrenatural que você recebe com muita dúvida, com muito medo, com muita hesitação, se você aceita que aquilo é real ou não. Então, quando você entra nesse universo maravilhoso dentro da literatura fantástica, existe esse medo, essa hesitação, esse receio, e no final você não sana essa dúvida, você ainda continua sem saber se que aquilo que aconteceu é real mesmo, se foi um sonho do personagem, se você ali que imaginou as coisas e interpretou de uma maneira que não é exatamente o que aquela realidade significa. Então, nesse realismo maravilhoso, você sempre vai entrar no universo fantástico, no universo maravilhoso e vai aceitar, os personagens aceitam numa boa, tanto o leitor também aceita numa boa, e no final tem um desfecho feliz, e enquanto que na literatura fantástica você leva um choque, leva um susto ao receber essa informação aí sobrenatural e termina a história ali se perguntando se aquilo aconteceu mesmo ou não. Então aí é uma diferenciação que estava faltando um pouco para mim nos outros livros, nos outros artigos que eu li. E aqui ele vem dar essa definição, fazer essa distinção entre um e o outro. Outra coisa que ele fala aqui no livro também em relação à literatura fantástica, ele dá várias definições, ele tem um capítulo aqui de um dos artigos que ele escreveu que é só sobre as definições do fantástico. E ele diferencia um pouco aqui o fantástico da literatura gótica, da literatura grotesca, né? Que é aquele gótico que vai apresentar monstros e vai chocar o leitor através de cenas viscerais e grotescas, e tem muitas vísceras e sangue e tudo mais, e está muito mais presente na literatura do terror do que na literatura fantástica aí, que tem
uma narrativa mais suave, mais light, né, em comparação com o terror. E ele vai falar assim que o grotesco, apesar de ele ter muita semelhança com a literatura fantástica, é um outro segmento dentro do universo maravilhoso. A gente tem a literatura fantástica, que é aquela aparição que vai te deixar com dúvida, e tem a literatura dentro do universo fantástico que é chamada de grotesca, mas que vai ultrapassar ali um pouco o limite do fantástico, porque é um acontecimento que é sobrenatural, mas que é tão real que passa a ser incorporado ali dentro daquele universo, que choca e que causa náuseas e que causa desconforto, que vai te deixar boquiaberto ou com muito medo, ou enojado pelas coisas que você vai ver, você vai ler, né, presenciar ali durante a história. Enquanto que o fantástico, ele vai só causar um desconforto no leitor durante a história, mas ele vai te deixar com dúvida, você não consegue ser tão impactado quanto na literatura grotesca, porque no fantástico você não aceita completamente aquilo como verdade. Então não vai atingir tanto o leitor quanto a literatura grotesca, que é um sobrenatural que é assimilado dentro do real. Então são outras características, apesar de serem segmentos, são alguns grupos dentro de um segmento, tem essas diferenças que para algumas pessoas faz muita diferença, para outras pessoas nem tanto. Alguns leitores aceitam todas essas formas de fantástico. Tem outros mais críticos, os críticos literários, os escritores que preferem aí, fazer essa diferenciação entre um e outro. Eu particularmente não faço essa diferenciação. Quando eu escrevo, eu também misturo muito do maravilhoso, às vezes eu coloco um pouco de grotesco dentro do fantástico, e pra mim isso é muito misturado, e é por isso que eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de definir e até definir mesmo sobre o que é o meu texto. Porque são ali definições, são características muito próximas, são paralelas às vezes, se cruzam muitas vezes. Então, e ele faz aqui essa diferenciação, e ele afirma que não é uma definição muito. Não é uma definição compartilhada entre os autores que estudam a literatura fantástica e a literatura maravilhosa também, que pra mim são meio que a mesma coisa, fazem parte ali do mesmo universo, que é o universo do sobrenatural, que é o que foge completamente do real. Outro ponto que ele coloca aqui no livro é a questão do real, da literatura mimética, que é o que se chama de literatura realista, né, que mostra o cotidiano, coisas que existem de verdade, né, fora ali do universo fantástico. E ele vai falar assim que a literatura fantástica ela depende da literatura mimética para trazer o elemento fantástico. Então, a literatura fantástica, apesar de ela ser, da maior característica dela ser o sobrenatural, ela vai sempre partir do real, que é aquela jornada do herói, que é o esqueleto básico aí da maioria dos livros fantásticos, que é você vai partir ali do mundo real, você tá aqui sentado numa sala normal e de repente algo acontece, você sai do seu mundo real e entra no mundo imaginário, no mundo fantástico, e a partir dali começa toda a narrativa do fantástico. Mas esse fantástico ele vai precisar ter como referência o real, porque você não tem como dizer que algo é fantástico, que algo é sobrenatural, se você não tem uma base do que seria normal, do que seria natural, né? Então, vai ter sempre essa correlação, vai ter sempre essa dependência do fantástico e do real, e muitas vezes os autores da literatura fantástica eles vão usar características do mundo real e teorias do mundo real e a ciência para poder criar o sobrenatural, o elemento fantástico nas narrativas. Então, mesmo que você vá ler um livro fantástico, você vai encontrar ali muitas características
seja para definir o local em que acontece essa história, seja para definir ali o que seria o natural para você poder ver ali, comparar com o sobrenatural que vai ser apresentado. Então existe essa correlação entre a literatura mimética, que seria o mundo real, e a literatura fantástica, que é o mundo sobrenatural, que vai ser apresentado ali durante a narrativa. Bom, esses são os pontos principais desse livro. Eu não vou me estender muito, porque é um livro muito fácil de ler para quem está começando a estudar, para quem quer só entender um pouco. Eu recomendo. É um livro muito fluido. O texto foi preparado, o preparador do texto fez um trabalho muito ótimo, porque ele pegou aqui, muito ótimo, é redundante, né? Mas ele pegou aqui os artigos desse autor, que é um pesquisador também de literatura fantástica, e conseguiu colocar no livro de uma forma que você vai... Eu consegui ler normalmente, diferente do livro Das Raízes lá, do Conto Fantástico, que é muito denso, tem muito conteúdo, que é mais complexo. Esse daqui já é um livro super fácil de ler. Ele também não é muito grande, ele tem, deixa eu ver aqui, 200 e poucas páginas, então dá pra você ler rapidinho, se você quiser só entender. Se você tá começando, é um bom livro para se começar. E ele tem todas as características, todos os conceitos que você precisa saber sobre a literatura fantástica e esse universo. Apesar de ele focar um pouco mais pro lado do maravilhoso, ele fala muito aqui do fantástico e fala um pouco ali do grotesco também. E tem outros detalhes que ele coloca aqui que é interessante você ler, você aprender. Se você gosta de literatura fantástica, acredito que se você veio até esse vídeo é porque você gosta. Então essa é a minha opinião sobre o livro. Eu gostei muito dele. Esse é o último livro da minha pesquisa. O último não, né? Porque eu ainda não terminei de ler o Raízes, né? Mas dos que eu comprei no começo do ano é o último. E eu gostei de ter deixado ele por último justamente porque eu peguei todo o material denso, mais complexo, e aí esse aqui vem resumindo e dando aí um fechamento, uma conclusão. E eu vou continuar ali, terminar de ler o livro Raízes, né, do Conto Fantástico, e vou trazer para vocês mais esmiuçado aí esses conceitos da literatura fantástica. Então, eu recomendo esse livro, A Ameaça do Fantástico. Apesar de ser A Ameaça do Fantástico, eu achei que ele ia falar assim, nossa, a literatura fantástica, ela vem pra derrubar essa outra literatura, mas não é. A Ameaça do Fantástico aqui é só pra definir o que seria ali essa característica básica do fantástico, que eu não vou falar assim detalhadamente, mas é justamente essa questão de você definir onde começa o fantástico, onde começa o maravilhoso. E como eu falei, pra mim é muito interligado esses conceitos. Eu uso todos ao mesmo tempo no mesmo livro, então pra mim todos os conceitos são válidos e todos os conceitos funcionam. E o maior desafio aqui na literatura fantástica, que o autor diz, é justamente você conseguir prender o leitor, mesmo o leitor já tendo ali conhecimento das ferramentas, do como funciona uma narrativa fantástica. E o nosso desafio como escritores aqui é justamente reinventar essa narrativa e trazer ali esse fantástico, que é essa surpresa, que é essa hesitação, que é essa dúvida, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é real? Será que no leitor, trazer esse sentimento no leitor é o nosso maior desafio, e é por isso que eu escolhi escrever literatura fantástica. E eu acho maravilhoso, apesar do trocadilho, que é maravilhoso. Então esse foi o vídeo de hoje, ele ficou um pouquinho longo. Eu não vou conseguir editar esse vídeo, porque, como vocês devem saber, eu estou sem meu notebook. Eu vou tentar cortar aí os pedaços que eu travei um pouquinho,
Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários aqui sugestões de livros pra eu ler, porque de literatura fantástica os meus acabaram, eu vou ter que comprar mais agora. Então me deixa aí, você que está estudando, dicas para eu comprar livros para continuar aqui a minha pesquisa e trazer para vocês também a minha opinião sobre a literatura fantástica, sobre os estudos sobre a literatura fantástica. Então esse é o vídeo de hoje, deixa seu joinha para saber que você passou por aqui, se inscreve no canal para poder ajudar a gente a crescer aqui, para poder participar, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Tem vídeos aqui todas as terças e quintas, geralmente ao meio-dia, então se eu atrasar um pouquinho no final do dia eu posto. E aqui embaixo estão os meus links das redes sociais, a minha caixa postal, se você tem algum material que você quer divulgar, manda aí pra mim. E até o próximo vídeo.